Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Milton Santos, mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o livro didático e por que nós não teremos mais a exclusividade de livro por disciplinas, ou seja, por componentes curriculares, história, geografia, filosofia e sociologia. Vamos juntos, pensando a realidade social enquanto seres sociais antenados com a complexidade do real. Você sabia que a partir de 2022 não teremos mais livros específicos, por disciplina, por componente curricular? Então, atenção você, educador, educadora, pai, mãe, se você não sabe, se liga nesse vídeo. Dê o like, se inscreva no canal e vamos juntos pensar a realidade do real, pensando sociologicamente. Bom, eu, professor Miro Santos, já peguei alguns livros. Os livros agora estão selecionados, categorizados por áreas de conhecimento. Então, por exemplo, não haverá mais o livro de história, de sociologia, livro de filosofia, livro de geografia. Espera aí, mas se não haverá mais esse livro, o que vai ter então? Nós teremos livros chamados Ciências Humanas, livro das Ciências Humanas e Sociais e mais alguma coisinha. Livro das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu não gosto muito desse nome, mas deixo para o próximo vídeo, para outro vídeo, para discutir essa questão da nomenclatura. Bom, só as áreas de Ciências Humanas? Filosofia e Sociologia? Não. A parte que cabe também às Ciências da Natureza, a mesma coisa. Não vai ter mais livro de Biologia, livro de Física e nem o livro de Química. Por quê? Esses conhecimentos eles estarão elencados, não sei como vão conseguir fazer isso, em um livro apenas, chamado de Livro das Ciências da Natureza. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Português e matemática não vai ter alteração, ou se tiver algum tipo de alteração, será menos, será menor, será bem pequeno. Bom, mas espera aí, se não vai haver mais os livros específicos dos componentes, das disciplinas, como é que vai ficar? Bom, a gente pode dizer que o resultado não vai ficar muito bom, E sempre no momento de transição, de transformação, as coisas não são muito bacanas, nem para as organizações e instituições de ensino, nem para os trabalhadores da educação, no caso os professores, os educadores, e ao mesmo tempo nem para os alunos. Então a gente vai ficar no limbo aí, no momento de transição. Diga-se de passagem, algumas escolas já estão fazendo esse tipo de currículo de carga horária ampliada, de currículo de alteração em relação ao que está na BNCC. Mas em relação ao livro didático, a gente pode dizer que esse livro ele terá como estrutura um pouco do conhecimento de cada área, de cada disciplina. Só que a gente sabe que vai ser diluído, não tem como a gente aprofundar nos conhecimentos e aí quem vai perder de fato é o aluno. O Plano Nacional do Livro Didático, ele faz parte, ele é como se fosse a pedra de toque. Ele é algo que vai fechar o ciclo. Qual ciclo? De transformações da educação básica. Essas transformações, diga-se de passagem, de forma emergencial, de forma muito apressada, ocorreram a partir das mudanças lá da Lei 13.415, lá do Michel Temer, Lei de Fevereiro de 2017, na qual se dava a reforma do ensino médio. Bom, nessa reforma ele coloca muitas coisas que já são críticas, como a partir dessa reforma colocar alterações na LDB, que é a nossa lei máxima, lei maior em relação à educação nacional. Português e matemática ficam as únicas disciplinas, componentes curriculares obrigatórios a partir dessa lei. E aí você vai colocando práticas e saberes de outras disciplinas de maneira transversal. Então isso é muito ruim. Esse ciclo se fecha depois com a BNCC, então a primeira transformação, a reforma do ensino médio, a BNCC, que ela vai alterar os currículos de referência dos estados, dos sistemas de ensino estaduais, e agora a gente fecha com a construção, com a prerrogativa de alteração do livro didático. Então, olha só que coisa, Ao meu ver, a gente tem algumas coisas para refletir. Primeira coisa, simbólico. Antes você tinha o aluno ou a aluna que abria sua mochila e pegava o livro. Qual livro? O livro de história, que bacana. Vou entender sobre a história mundial, a história também nacional.
Ela pegava o livro de filosofia, vou estudar sobre temas da filosofia, pensamento, temas de grandes filósofos, e aí vai. Agora não, ela não vai pegar, não vai ter um livro de sociologia para pegar da mochila, não vai ter um livro de história nem de geografia. Ela terá um livro das ciências humanas e sociais. Então a primeira impressão já é a diluição do nome, né? Porque quando a gente perde a referência de nome, de uma categoria, de um conceito, a gente está enfraquecendo a linguagem. E a gente está enfraquecendo talvez o pensamento. Qual a outra impressão? Eu li alguns livros e não gostei. A gente pode dizer que houveram algumas tentativas e a premissa maior da reforma do ensino médio e a premissa também como foco da BNCC seria a interdisciplinaridade. Mas como que isso vai se dar na prática? A gente tem fragmentação do mesmo jeito. Na prática, os livros têm lá temas, objetos de aprendizagem, que são os conteúdos, e aí o objetivo é transmitir algumas habilidades aos alunos. Então, assim, o conhecimento está muito fragmentado. Então, não vamos atingir a interdisciplinaridade apenas, então, somente dando uma canetada e alterando o currículo. Então, assim, a gente pensando sociologicamente, a gente pode crer que isso faz parte, essas alterações todas, essa transformação na educação pública, né, na educação básica, faz parte de um conjunto de estratégias, né, que de fato enfraquecem, né, a educação pública. Então são estratégias neoliberais, estratégia da OCDE, estratégia do Banco Mundial, não sei mais de quem, que de fato, o que vai ocorrer na prática? O enfraquecimento, né, da criticidade, da capacidade de entendimento sobre a realidade e a complexidade das coisas. Só das humanidades? Claro que não. Então, professor e professora das ciências da natureza, que de fato lecionam química, ou lecionam física, ou são formados na área de biologia, eles não vão conseguir preencher todos os seus conhecimentos e, sobretudo, né, fazer a transposição didática em um livro que está diluído. Então, assim, é muito ruim para a formação dos nossos estudantes. Então, abre um precedente muito perigoso, né, de enfraquecimento da educação. Bom, essa coisa de áreas não serem nem mencionadas eu tive na prática. Por exemplo, na minha educação básica, lá para as tantas da década de 90, né, ainda era chamada de ginásio. Tinha uma disciplina, que não era nem chamada de disciplina e nem componente curricular, nós estudantes chamavam de matérias. Eu tinha uma matéria que na época se chamava Estudos Sociais. Claro que essa matéria era generalizante. Então assim, a gente está retrocedendo, a gente está fazendo aquilo que já foi feito em algum momento da história. Então assim, é muito difícil. Eu vejo com maus olhos, eu vejo com uma certa desconfiança esse processo. Bom pessoal, mas esse é o debate, esse debate não se encerra aqui. A gente vai continuar, nos próximos vídeos a gente vai fazer mais reflexões sobre o livro didático, sobre todas essas transformações que ocorrem na educação básica. Valeu, abraço! A gente continua nos próximos vídeos, dê um like, se inscreva no canal, ajude aqui esse colega professor e vamos juntos tecer reflexões sobre a sociedade, sobre a educação, sempre pensando nessa complexidade do real. Valeu!